Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael47 do RPG Next e vim trazer mais um tutorial para vocês de como publicar podcast e posts no WordPress. Então, para isso, a gente vai precisar de alguns softwares, alguns preparamentos, né? Algumas preparações. Então, no início, primeiro, assim que você receber o seu episódio de MP3, né, o podcast, a primeira coisa que vai fazer vai ser ouvir, depois a gente vai ter que editar umas imagens, você vai precisar usar o MP3 Tag, que é um programa, e o FileZilla, né? Você tem que instalar esses programas no seu computador. Depois, o próximo passo no meio, você tem que ter um site WordPress, claro, e vai instalar, né, esses dois plugins, um chamado PowerPress e o outro Yoast SEO, para poder otimizar a busca do Google para o seu site. E por fim, para mostrar para vocês como é que vocês dão continuidade nesse trabalho apenas usando o plugin Duplicate Post. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa é, você recebeu um episódio, então eu vou abrir ele aqui, ó. Dá um exemplo. Você recebeu um episódio de MP3 do seu editor e você tem que publicar isso no seu site e aí você, a primeira coisa que tem que fazer, dá 2 cliques e ouça para ver se está funcionando. Ouça o começo, ouça o meio para ver se está tudo ok e ouça o finzinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ok. Terceira, nos anos 2000, as pessoas estavam querendo, estavam naquela coisa do... Tinha o Rollmaster no mercado e rolava aquela coisa... Beleza, então tá ok. Vocês repararam que tinha uma imagem aqui no meio? Então, eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Uma vez que você tenha o MP3, primeira coisa que você vai ter que fazer é, usando aquele programinha do MP3 Tag, você vai pegar o arquivo e vai clicar com o botão direito do mouse e ele vai estar aqui, ó, MP3 Tag. Você vai marcar, vai colocar informações dentro do seu arquivo de MP3. Você seleciona o arquivo. Claro que esse episódio aqui ele já está com as informações, ok? Mas basicamente você vai escrever lá o título do seu episódio, o artista, no caso aqui é o RPG Next, que é feito pelo RPG Next, o álbum, esse episódio é um programa da Forja, o ano, o número do episódio, o gênero, podcast, um comentário. Aqui no caso eu coloquei acesse o nosso projeto em https://padrim.com.br/rpgnext. O diretório é onde se encontra o arquivo e os artistas que participaram desse episódio, dessa gravação, separados por ponto e vírgula. E por fim, você clica com o botão direito aqui e adiciona uma capa, cover, para você colocar uma imagem quadrada do seu episódio para que possa aparecer nos agregadores de podcast ou num player que a pessoa for ouvir o seu áudio, beleza? Então a primeira coisa é, você seleciona, preenche os dados e manda salvar. Uma coisa, se você não estiver fazendo isso no primeiro episódio, no primeiro podcast, no primeiro arquivo de MP3, você pode copiar as informações do último episódio. Como é que você faz isso? Botão direito e aí você clica Tag Copy. Quando você clica Tag Copy e você abre um novo arquivo MP3 que não tem nada, você abre ele, seleciona, botão direito e Tag Paste. A hora que você colar, ele cola todas as informações, você só troca o que você precisa trocar. O título, altera o número e troca a arte. Talvez o resto não precise mexer em nada, certo? E por fim, para finalizar essa questão do arquivo, o que é extremamente importante, desculpe, é o nome do seu arquivo não pode ter nenhum caractere especial e nenhum espaço. Não é que não pode ter, eu aconselho, porque senão, a hora que esse arquivo for para o seu servidor e alguém tiver acesso a ele, pode ser que o nome fique cheio de caracteres esquisitos. O espaço geralmente, se eu não me engano, é 20 com um percentual. Então, se você
deixa um espaço apenas, fica estranho. Então, coloque assim, o espaço é um underline, deixa os tracinhos e tire qualquer acento especial, né? O acento, C cedilha, tio, tire tudo. Repare que aqui está assim, ó, a Forja Producões, que em vez de produções, na área não tem acento do RPG, ok? Quando você fizer isso, salvar, o seu arquivo está pronto para a segunda etapa do início, que é subir ele no seu servidor, no seu site. No caso, tem vários programas para fazer isso, eu selecionei o FileZilla, eu uso o FileZilla. Então aqui já estou conectado dentro do servidor, onde está o site. Claro que para você ter acesso, você tem que conversar com o seu provedor de internet para ele te dar o login, senha, a porta, enfim, todos os caminhos para você acessar. E uma vez que você estiver aqui dentro, qualquer coisa que você apagar, você altera no seu site e você pode cometer um erro grande, estragar tudo. Então tome muito cuidado, ok? Então nesse caso eu subi lá o episódio, aqui arrastei, basta arrastar e soltar, subi o episódio. E olha só que legal, o episódio já está ali dentro e você depois, não vai fazer agora, mas vou falar, você vai selecionar com o botão direito e a gente vai usar depois esse copiar a URL para o clipboard. A gente vai precisar do caminho, do endereço desse episódio para poder fazer a postagem. Mas depois a gente volta aqui. Vamos minimizar. Bom, voltando aqui. Nós já então passamos por essa etapa inicial. A gente agora vai dar continuidade, né, no meio aqui, que é a parte do site do WordPress. Então, usando aqui o exemplo do nosso site, do RPG Next, claro que eu já tenho o post pronto, mas eu vou abrir ele para vocês para mostrar o que é que você pode preencher lá dentro. Então vamos lá. Claro que você não vai precisar editar, você vai criar um post novo. Primeira coisa que você vai criar. A primeira coisa que você vai fazer é colocar o título. E o título segue o título do seu episódio de MP3, o seu episódio de podcast. A Forja, o episódio número 4 e por aí vai. Repare aqui que eu já tenho essa arte. Essa arte eu coloquei, você pode fazer ela no início, você pode fazer ela mais no final. Como chegou nesse ponto eu preciso de uma arte, eu vou rapidamente mostrar aqui um exemplo de como você pode produzir essa arte, que nesse caso estou usando o Photoshop, tá? E vocês têm um fundo que ilustra o episódio da Forja. É uma imagem que a gente pegou lá da internet e a gente fez essa montagem. E por que tem essa arte está meio estranha? Ela está centralizada aqui, aí ela tem uma imagem aqui repetida. O que representa isso? Na verdade, essa é uma imagem que permite você produzir duas imagens. Uma imagem, que é esse quadrado aqui, ó, vermelho, né? Que é basicamente o que você precisa para você poder colocar a arte aqui no seu podcast. Eu estou abrindo aqui de novo, ó, que é exatamente esse quadradinho aqui, ó. Então é uma arte quadrada, certo? Então eu tenho aqui exatamente a marca, o título do episódio, o título do programa e o título do episódio. E depois eu preciso de uma arte, porque essa arte ela vai ser publicada no Facebook, ela vai ser publicada no Twitter, nas suas redes sociais, Google e por aí vai. Então o que acontece? Olha só, quando eu vou fazer esse quadradinho aqui, ele basicamente é mais ou menos 628 por 628. O tamanho não importa agora, o importa é que ele tem que ser quadrado. Então, basicamente aqui, rapidinho no tutorial aqui do Photoshop, eu tenho que quebrar o canvas, não a imagem é tudo, né? Canvas é a palheta onde está a imagem. Eu quero cortar ela. Então, eu quero deixar ela quadrada. Como ela tem 628 por 628, por 1200, eu só quero deixar 628. Dou um OK. Ele avisa que eu vou cortar e tá aí. Muito cuidado para você não salvar esse arquivo. Se você salvar esse arquivo desse jeito e fechar o programa, você perdeu o arquivo original. Então sempre façam backups dos seus arquivos. Sempre tem uma cópia em algum outro lugar, em um outro HD de preferência, porque se o seu HD vai para o pau, você perde os seus arquivos. Então, sempre separado em hardwares diferentes. Pode ser na nuvem, pode ser num outro HD, pode ser num pendrive, onde você quiser. Mas tem que ter duas cópias.
De tudo, do MP3, de tudo que eu estiver falando aqui para frente, sempre 2 cópias. Então, aí o que você fez isso? Você vai lá, depois você chegou nesse tamanho. Claro que esse tamanho ele tem 628 por 628, você pode reduzir para 500, que fica um bom tamanho, fica um pouquinho menor, arquivo menor. E aí você exporta para web. Você vem aqui em arquivo, exportar, save for web. E quando você for salvar, você salva para JPEG em alta resolução, manda salvar e está pronto o arquivo. Agora você tem que fazer o mesmo procedimento com a parte do Facebook. Então você vai clicar aqui, você volta os passos. O que é esse iconezinho aqui? Ó? Dependendo da sua versão do Photoshop, ele não vai aparecer. Isso aqui é o histórico. Basta você clicar em visualizar, em janela, Window, e clicar aqui em History. Isso, pronto, História, ou Histórico. E aí ele vai abrir para você. Então eu volto para o estágio original do arquivo. E aí o que eu faço? Eu apago aqui nas layers que eu criei os arquivos as imagens que não vão pertencer ao que eu quero. Então eu vou voltar a forja maior, vou tirar esse texto pequenininho, tem o texto grande, esse RPG Next no meio não precisa, fica só lá no canto. E a princípio eu olho assim e falo, perfeito, está ótimo, mesma coisa, arquivo, exportar, save for web, JPEG, alta qualidade, maravilha. Uma coisa, se você quiser, qual que é esse tamanho? Esse tamanho foi um tamanho que o Facebook recomendou. Então, como o Facebook é mais chato com esses tamanhos, se você quiser saber, o tamanho aqui da imagem é 1200 por 628 pixels, beleza? Então, assim, essa imagem por hora é suficiente, né? Depois eu vou explicar o que eu faço com essa imagem só de fundo separado. Então vamos lá. Bom, voltando para o post. Então você escreveu o título, você está lá no post do WordPress. Geralmente esse link permanente, ele escreve automaticamente quando você digita aqui. Ele já preenche isso aqui, ó, esse pedacinho aqui, que tem só tracinhos, tá vendo? Ó? Isso se chama slug. Então, geralmente ele cria sozinho, mas tem que tomar cuidado porque esse é o endereço do seu post. Se tiver alguma coisa errada aqui, as pessoas vão ver lá o endereço, tem coisa errada. Alguns vão perceber, outros não, tem que tomar cuidado. Então você dá um OK, ele vai ter o endereço aqui, e aí você vai fazendo o quê? Essa imagem, ela foi adicionada através do adicionar mídia. Quando você clica em adicionar mídia, você solta as imagens aqui dentro e você seleciona qual você quer. Ele acaba adicionando aqui e se não ficou bom o tamanho, a posição não está boa, você seleciona a imagem, clica em editar e você pode alterar aqui ó, o tamanho dela, ela está 500 por 500, você pode personalizar e diminuir ela, você pode colocar na esquerda, no centro, enfim, você edita essa parte. Depois eu faço a parte da direita aqui, tá? Primeiro eu vou fazer o corpo do post. Você escreve as informações que você acha que são necessárias para o seu post. Você vai colocando as informações. É importante ter lá uma informação sobre quem é você, a equipe, outros links para outras redes sociais. Pode colocar no post, isso é uma sugestão. E aí a gente começa com a questão do preenchimento das informações dessas partes da direita do WordPress. Ok? Lembrando que algumas coisas que eu vou preencher aqui são necessários os plugins, o PowerPress, que é necessário para você poder publicar, criar um feed, publicar o seu podcast. Recomendação aqui ouça os episódios do Alotênica, que são publicados pelo Léo Radiofobia, o Léo Lopes, que faz a edição do Nerdcast. E ele fala um pouquinho como é que funciona esse plugin WordPress, ok? Mas também, se você digitar PowerPress no Google, vai aparecer também postagens do Mundo Podcast explicando como é que você usa. E você tem que dar uma fuçada porque ele também tem as opções de configuração do plugin. Eu não vou falar tudo sobre o plugin porque envolveria só um vídeo de tutorial para explicar inteiro esse plugin. E outro plugin que você vai ter que instalar também é esse iOS SEO. Você instala dentro do seu WordPress
porque a gente também vai usar, ele aparece aqui já nessa parte do post. Então tá? Vamos lá. Primeira coisa, se essa postagem não for feita hoje, você tem que alterar a data, você tem que agendar ela. Porque senão esse botão vai estar escrito assim, publicar. E se você clicar, ele vai ser publicado, ok? Então, você vai clicar ali no editar e vai colocar a data e a hora, vai dar um ok, e aí o botão vai aparecer aqui, agendar. Ele apareceu aqui, atualizar, porque eu estou mexendo no post e ele pergunta se eu quero atualizar as informações. Uma outra coisa que vai acontecer aqui é, quando você instalar esse plugin aqui, ó, o iOS SEO, ele vai aparecer essa opção aqui, ó, que ele quer mostrar para você quais são as redes sociais que você conectou, porque quando você fizer a publicação desse post, ele vai disparar automaticamente para todas essas redes sociais. Então aqui tem o Facebook, o nosso Twitter, o Google+, meu pessoal e o do RPG Next. Esse textinho aqui, que é a mensagem personalizada, ela vai sair em todas essas redes sociais aqui em cima e você pode personalizar do jeito que você quiser, mas se você não fizer nada, geralmente ele pega o título do episódio, ok? Beleza. Descendo aqui um pouquinho, no caso do meu site, do site do RPG Next, do que vocês estão vendo aqui, o template ele faz com que eu tenha que selecionar o áudio, para que o áudio seja, né, como é um podcast, apareça no topo do meu site. Só que se eu colocasse padrão, o formato padrão, ou qualquer outro formato aqui dentro, isso não vai impedir do seu podcast ser publicado. O que vai mudar é que o seu post vai ficar diferente dentro do seu site. E aí vai de tema para tema. Cada tema tem um formato diferente, um layout diferente, e eu não sei qual tema você vai utilizar. No meu caso, como eu estou demonstrando a publicação de um podcast, e o meu template se chama Podcaster, que é um template para podcast, o áudio é o que faz funcionar no meu caso. É o que deixa bonita a minha publicação. Descendo um pouquinho nas categorias, o que você tem que fazer aqui é, ou você cria, né, as categorias se não tiver, aqui já está criada a categoria Podcast, que é a categoria primária, e a categoria secundária que foi criado também se chama A Forja, que está dentro da categoria Podcast, ou seja, A Forja é um podcast. Então eu seleciono para poder facilitar depois a navegação no site. As tags, né, as marcas, você vai escrever palavras-chave que tem a ver com o conteúdo do seu episódio. Então aqui já tem algumas palavras-chave e vou deixar do jeito que está, só para mostrar para vocês. Você vai digitando e vai dando Enter. E por fim, também mesma coisa, no layout do meu site, nós temos aqui a imagem destacada que ela vai aparecer em algum lugar da postagem. Então, dependendo do seu layout, vai aparecer num local diferente do layout desse site aqui, do RPG Next. E aí é aí que entra, nesse caso, a imagem de fundo que eu estou aproveitando do episódio para poder ilustrar a postagem. Se vocês forem ver essa imagem, por exemplo, ela é uma imagem grande de 2048 pixels por 1367, é uma imagem bem grande. E, geralmente eu trabalho com imagens ou Full HD ou próximas disso. Então, a imagem destacada nada mais é do que uma versão, né, daquela imagem principal. Reparem aqui, ó, no cantinho, aqui no canto direito, onde eu estou mexendo o mouse, que ela tem 1920 por 720 pixels. Por quê? Porque a imagem destacada no meu layout ele vai em cima do post e aí ele não precisa ser tão grande, ele pode ser mais estreito. E quanto menor a imagem, mais você economiza a memória do seu site e mais rápido o seu site fica. Então, o que eu faria aqui? Eu pegaria essa imagem, eu diminuiria ela primeiro para 1920, eu vou redimensionar ela, e aí ela fica um pouquinho menor. E aí o que eu faço? Bom, eu preciso estreitar ela, aí eu mexo no Canvas. No Canvas eu fiz 1920, né? Eu só vou alterar aqui o Canvas para 720, ele vai cortar, e aí eu exporto novamente, igual eu expliquei anteriormente lá. File, exportar, save for web, e aí salva essa imagem. Essa é a imagem destacada dessa postagem, beleza? Se você chegou até aqui, tá?
você já pode ir vendo como o seu post está ficando. Você não precisa ficar preenchendo tudo, né? Basta você clicar em visualizar aqui que você vê como é que está ficando o seu post. Eu faço isso depois para mostrar para vocês. Continuando aqui embaixo. Depois de preencher esses, né, o post, o corpo aqui do post e as informações laterais, a gente chega naquela informação do iOS SEO, né, que vai ajudar a fazer a parte do SEO do seu site, que vai otimizar o motor de busca, que é o Google, para poder encontrar esse seu post com maior facilidade. A primeira coisa que ele apresenta aqui é essa aqui, a otimização de conteúdo. E ele faz algumas análises aqui embaixo. Ele fala, olha, esse post tem 4 problemas, ele pode ter 2 melhorias e ele tem 8 bons resultados. Então, o que dá para fazer para melhorar? Mas, basicamente, ele faz uma prévia aqui, ó, de como o seu post vai aparecer quando ele for publicado. Ele aparecer nos motores de busca. Google, vulgo Google e tem vários outros, né? Mas o Google é o mais comum, mais conhecido da gente. Então, é basicamente isso. Isso no computador, né? Se você quiser ver como é que fica no celular, você clica a opção de celular, dispositivos móveis, e ele mostra mais ou menos como é que vai ficar. Então, repare que tem o título, tem a URL aqui embaixo, e o mais importante é a palavra-chave em foco. Nesse caso, eu digitei RPG, e é importante que essa palavra ela tenha tanto no título, quanto na URL, quanto no corpo do texto, para ajudar a busca. Então eu coloquei RPG e você pode ver que está em negrito aqui, ó, essas palavras, ok? Ele fala assim que a palavra-chave em foco não aparece no primeiro parágrafo do texto, certifique-se de que o assunto seja identificado imediatamente. Ela aparece, tá? Ela aparece. O que pode acontecer aqui é que às vezes ele não reconhece, não entende, mas ela está aparecendo ali. Então eu estou deixando assim, não estou me preocupando com isso. Outra coisa que é importante é que se você quiser editar essa amostra, você pode alterar o título por aqui, você pode alterar o slug por aqui e você pode alterar essa descrição que aparece aqui embaixo e salvar uma nova, sem precisar escrever no post. Eu prefiro fazer pelo post direto. Outra coisa, segundo ponto extremamente importante, tá? Isso aqui foi verificado e está ok? Ótimo. A parte dessas 3 bolinhas conectadas é a parte social. Nesse caso, ele só me dá a opção de eu setar o que vai aparecer no Facebook e no Twitter. E o título está em branco, a descrição está em branco, tanto para o Facebook quanto para o Twitter. Por quê? Porque se eu deixo em branco, ele pega as mesmas informações do post. Então eu não estou preenchendo isso à mão, porque senão eu teria que ficar preenchendo isso à mão toda hora e é uma trabalheira. Mas eu vou colocar aqui, ó, a imagem, aquela imagem que eu fiz. Lembram dessa imagem aqui que eu fiz? Essa imagem, depois que eu exportei, eu vou colocar ela aqui. Então eu vou clicar lá em envio de imagem, vou pegar a imagem lá da pasta do Windows, vou arrastar e soltar aqui, vou selecionar ela e ela vai aparecer aqui, ó. Aí você vai fazer a mesma coisa no Twitter, você pode clicar em enviar e selecionar, ou você pode simplesmente dar um Ctrl+C, dar 2 cliques, ó, com o mouse, seleciona esse endereço, Ctrl+C, Ctrl+V e você cola, né, a mesma informação, clica com o mouse, arrasta, vai até o final para você ver se é isso aí, ó, a Forge episódio 4. Então tá tudo certinho. Bom, a parte do SEO tá pronta. O que falta agora é você adicionar o seu podcast. Nesse caso, como o plugin do PowerPress já está instalado, já está tudo certinho, basta você selecionar aqui o arquivo, colocar o arquivo, na verdade, a URL do seu arquivo de MP3. E aí tem uma pegadinha aqui. Qual que é o título que você coloca aqui? Você vai voltar lá no seu programa que mexe no servidor de FTP, no caso aqui o FileZilla que eu estou usando como exemplo. Você vai pegar o arquivo de MP3, selecionar com o botão direito, copiar o URL, você copia ele. Aí você vai abrir uma nova aba. Nossa, as crianças gritando lá fora. Você vai abrir uma nova aba do seu navegador e vai dar Ctrl+V. Porque ele copiou o endereço do meu servidor de onde está o episódio. Repare que tem um monte de informação que você não precisa no começo. Onde é que começa a informação? A partir do seu endereço do site, ó.
rpgnext.com.br. Então você seleciona tudo para trás, deleta e você dá um Enter. E aí você tem que dar play para ver se está funcionando, porque se tocar por aqui, já está tocando no seu servidor. Olha lá, já está tocando. Beleza? Então você faz o quê? Seleciona esse endereço, Ctrl+C, volta lá no post, na parte do PowerPress, né? Você vai colar aqui, dá Ctrl+V e você vai clicar nesse botão verificar URL. E tem que aparecer mídia verificada com êxito. Repare que ele vai preencher automaticamente aqui o tamanho do arquivo em bytes e o tamanho dele em minutos, horas, né? Horas, minutos e segundos. E aí, tá ok, isso aqui apareceu, beleza, o seu podcast vai ser publicado, não precisa se preocupar. Aí o que acontece? Depois que você preencheu todos esses dados, é a hora de você fazer o quê? A verificação. Você vai clicar em visualizar para você ver como é que vai ficar o seu post. Olha só, essa é a imagem destacada, essa é a imagem do fundo, ó, que eu coloquei lá, imagem destacada. O título está aqui, o episódio, se você der play, esse, pessoal, é só o layout do site do RPG Next. Eu não sei como é o seu layout, mas provavelmente as informações aqui do post, ó, elas são informações, ó, que você digitou e vai ser meio padrão, né? Isso aqui não muda muito. No caso do PowerPress, ele cria esse player aqui embaixo. Então, isso aqui, esse player aqui em cima, é do layout do site do RPG Next. Esse player aqui embaixo tem a ver com o player do PowerPress, ou o fato do seu layout pode reconhecer o arquivo. WordPress também reconhece arquivos de MP3, mas aqui é do PowerPress, ele já tem essas opções de baixar, dar play e ouvir, então, ou até incorporar. Então, isso aqui facilita você, né, publicar os seus episódios de podcast MP3, ok? Então, o que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? Visualizou, tá ok? Então você vai fazer o quê? Vai agendar ou vai publicar se você estiver publicando naquele momento, tá? Por fim, tem que tomar cuidado com mais uma coisa. Depende de cada layout. Deixa eu ver se a gente passou por tudo aqui. Ah, não. Depois a gente vai para o final. Não é por fim do finalmente. Só o por fim do meio. É o seguinte. Vamos supor que você publicou o episódio. Você fez a postagem do episódio. Você tem que ver o seguinte, que o seu tema de WordPress do seu site, geralmente ele vai ter aqui, ó, Theme Options, as opções do seu tema. Ele acessa uma parte do seu site onde você troca algumas imagens, ok? No caso do RPG Next, você tem que tomar cuidado porque essa imagem que está aqui, ó, é uma imagem que fica no fundo da página principal, onde são feitas todas as postagens, tá? Então depende do seu layout. Então nesse layout ele tem essa postagem principal e quando eu clico aqui no episódio, ó, esse episódio já está publicado, né? Ele entra. Então essa imagem aqui é a imagem destacada. Voltando, essa imagem aqui da página principal é essa imagem aqui, ó, do header background. Então você tem que trocar essa imagem aqui, porque essa imagem não troca automaticamente. Eu acho que o seu layout talvez não faça isso também. Então, eu criei também, voltando aqui para o Photoshop, né? Eu peguei aquela imagem grande, vamos voltar para a imagem grande lá, ó. Pronto. Eu peguei essa imagem grande, claro que ela está muito grande, reduzi ela para 1920, dei uma reduzidinha, e também eu dei uma cortada nela para ficar Full HD, 1080p. Vou dar uma cortadinha nela. Pronto, cortou. O que eu fiz? Eu aqui, para a imagem ficar mais leve, eu apliquei um blur, deixei ela borrada, porque aí fica um arquivo muito mais leve. Vamos comparar aqui, ó. Arquivo, exportar, save for web, ele vai ficar com 275 KB de memória, essa imagem se eu salvar ela. É um tamanho meio grande para a internet, tá, pessoal? Agora, se eu aplicar aqui blur gaussiano, né, desfoque gaussiano, com 3 pixels, tá vendo? Eu aplico, ele fica levemente borrado. Vamos tentar ver o tamanho que vai ficar agora, ó. Ele reduziu quase que pela metade.
132 KB de memória. Então é essa imagem que eu salvo, né, renomeio ela para não me perder, e aí é justamente ela que eu mando enviar aqui. Ó. Eu subo ela aqui e salvo, clico em salvar essas alterações, para depois, quando o episódio já tiver sido publicado, essa imagem ficar trocada. E se você esquecer de fazer isso, o que vai acontecer? Vai entrar a nova publicação, então, por exemplo, aqui vai aparecer a Forja, né, aquele episódio da Forja, e vai continuar esse fundo vermelho que não tem nada a ver com o episódio da Forja. O único problema é a questão estética e pode causar confusão nas pessoas, ok? Beleza, então, feito isso, o que vai acontecer? Publicou o episódio. Acabou. Mas, Rafael, por que você colocou esse fim plugin do Duplicate Post? Porque você um dia vai publicar o seu segundo episódio. E quando você publicar o segundo episódio, você não tem que ter mais esse trabalho que eu tive. Então eu vou mostrar para vocês esse plugin que foi instalado, chamado Duplicate Post. E vou voltar aqui no episódio da Forja. Deixa eu achar ela aqui, que ela está agendada. Episódio da Forja. Onde está você? Será que ela passou? Aqui, ó. Agendado, ó. Episódio da Forja, quarto episódio, ela está agendada. O que a gente vai fazer? A gente vai pôr o mouse em cima. Depois que você instalou aquele plugin Duplicar Post, vai aparecer essa opção aqui, ó, clonar. Você vai clicar em clonar. Olha que interessante. Ele vai clonar. Ele pensa um pouquinho porque ele copia todo o post com todas as informações dentro, 100%. Tá pensando ainda. Beleza. Agora você tem que achar ela e ela vai estar como rascunho. Quer ver? Ó, agendado, agendado, agendado. Vários posts agendados aqui no RPG Next. Vamos ver. Cadê você? É o mesmo nome. Aqui. Ué, peraí. Será que ela foi lá para cima e eu me perdi? De novo. Cadê? Episódio 4 da Forja. Episódio 4 da Forja. Pode estar na outra página. Agendar. Aqui, ó. Pronto. Agendado e rascunho. Então, se você vai fazer uma segunda postagem, vamos supor que você vai publicar o episódio da Forja número 5. Então você vai pegar o rascunho do episódio 4, que foi a clonagem, né, do outro episódio, e você vai editar ele. Quando você clicar em editar, repare que nada mudou. Você vai começar renomeando o seu arquivo. Episódio número 5, o título é outro, xxxxx. E tome cuidado com uma coisa, é isso aqui, ó. Eu vou escrever o nome aqui, ó, primeiro, ó. Quer ver, ó? Qual será o nome desse episódio? Né? Vamos supor que seja esse título. Tem acento, tem espaço. A primeira coisa que você tem que prestar atenção e não pode escapar é mudar aqui, ó, o slug. Porque se você reparar, tá vendo que o slug é exatamente o mesmo do episódio 4 com o final 2. Então, se você clicar em editar, você tem que alterar isso. E como é que você altera isso? Você pega o título e reescreve ele aqui sem letra maiúscula, sem acento e sem espaço. O espaço é um tracinho. Só que em vez de você fazer isso manualmente, a minha dica é copia, Ctrl C, vai lá no Google, digita lá texto to slug, para slug. Dá um Enter, pega o primeiro link que é o Slugify, e aí você vai dar um Ctrl V aqui no título e vai Go. Ele vai criar um slug, ó, pronto. Aí você dá, né, clica 2 vezes, Ctrl C, edita aqui o seu slug, Ctrl V e dá OK. Pronto. Você vai garantir que a URL do seu próximo post vai estar certinho com o nome da sua postagem. E aí o que você vai fazer? Você vai começar a alterar as informações. Olha só, repare que está assim, ó, publicar. Não pode clicar nesse botão. Tem que editar e trocar a data para que você possa agendar o episódio posterior, né? Episódio número 5 nesse exemplo nosso. Mesma coisa. Você clica aqui em editar, verifica se o título aqui, o texto que vai sair na publicação, troca essa imagem pela imagem nova. Lembra que você tem um templatezinho para criar imagem? Você já salvou um template?
altera o texto, exporta as imagens novamente, vem aqui, sobe a imagem, altera o título, veja se não tem nenhuma palavra que tenha a ver só com outro episódio, faça uma revisão. O ideal é que você altere poucas coisas para ficar mais rápido esse procedimento. Aqui já vai estar marcado, não tem que marcar de novo, os tags. Tira os tags que não tem a ver com o episódio passado e coloque novos tags. A imagem aqui já vai estar pronta. Repare que aqui essas informações é referente ao mês passado. Talvez o seu post tenha que ser uma informação de um outro mês. Então, sempre faça uma verificação das informações para você não ficar publicando coisa repetida que não tem nada a ver com a data que você está publicando o seu post. E aí, a hora que você for lá embaixo, verifique lá no SEO para ver se as informações estão certas. Não se esqueça de alterar a imagem do Facebook e do Twitter aqui embaixo, porque senão ele vai sair com a mesma imagem do episódio passado. Troque essa imagem. Aí você vai descer lá embaixo, né? Vai descer lá no final. E você vai clicar aqui, ó, modificar episódio existente. Por quê? Porque ele está com o episódio passado. Mesmo procedimento. Sobe o novo arquivo lá no FileZilla, vai ter um novo arquivo, botão direito, copiar o URL, você vai colar lá no navegador seu, pegar o endereçozinho, Ctrl V, verificar, e aí repare se o número altera, né? Repare se as informações modificam, fique sempre atento. E aí, o que você vai fazer de novo? Vai clicar em visualizar, faz uma verificação certinha, tenha paciência. No começo, você vai ficar um pouco perdido. No começo você vai ficar inseguro. Peça para a pessoa que está acostumada a fazer postagens, dar uma olhada para ver se está certo. Depois, com o tempo, de tanto você repetir aquilo lá, vai ficar mais natural. Mas sempre siga o passo a passo, verificando para que você não cometa um erro, senão o post vai sair errado, o episódio vai sair errado, e aí você vai fazer o pessoal, né, seus ouvintes, seus seguidores, os seus fãs, né, você vai acabar pagando mico para eles. Então, tome cuidado com isso. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza essa parte final do plugin Duplicate Post. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. E aí, comente nesse post desse episódio, deixe suas perguntas, suas dúvidas. E espero que você tenha aproveitado e aprendido aí a fazer publicação de podcasts. E por que posts no WordPress? Porque você faz a mesma coisa que eu te falei, só que não tem a parte do áudio lá no finalzinho, então você também faz a mesma coisa para poder publicar posts no seu WordPress. Beleza? Obrigadão, pessoal, um abraço e até o próximo tutorial do RPG Next.